Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Louvamos a Deus por sua vida, reúna sua família e vamos adorar a Deus, vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Estamos passando aí por momentos difíceis, onde as famílias têm sido atacadas por um medo, pelas enfermidades e tantos problemas que têm tentado contra as famílias, contra os lares. Mas nós queremos dizer para você nesta noite que Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus, Ele tem uma palavra poderosa para a sua vida. Ninguém melhor do que Deus para agir no meio dos lares. Nestes dias, mais do que nunca, precisamos buscar a presença de Deus. Ora, se a Bíblia diz, lá em Hebreus 10:37, só mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Logo, nós precisamos buscar a presença de Deus, porque Ele é o que cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aproveitar para convidar você, meu querido irmão. A Igreja Assembleia de Deus em todo o Maranhão está trabalhando este guia devocional diário, Famílias Fortes, Igreja Forte. Este guia é todo o Maranhão, a SEADEMA, a Convenção Estadual do Maranhão, está trabalhando este livreto com todas as famílias, onde nós temos aqui mensagens diárias. Aqui nós temos sugestões de oração. Nós precisamos reunir a igreja, precisamos reunir a família e adorar a Deus. É o momento de resgatar o culto doméstico. Você que nunca mais fez, você que nunca mais conseguiu fazer por causa das muitas atividades, os trabalhos, é o tempo de reunir a família e estudar a palavra de Deus. O último trabalho será no dia 30
31 de maio. Esse dia será um domingo, o qual estaremos encerrando esta atividade em nome de Jesus. Então, Deus abençoe a sua vida. Aqueles que ainda não adquiriram o devocional, adquira, e Deus estará abençoando poderosamente a sua vida e a sua família. Louvado seja Deus. Eu quero já começar fazendo a leitura da palavra de Deus, e logo após estaremos orando em nome de Jesus. Você que está ouvindo, você que já está ouvindo, participando, assistindo, eu quero te fazer um pedido especial. Passe esse link para o seu amigo, para alguém que você conhece, sabe que está precisando de uma palavra, e você manda para ele. Ele não pode sair de casa, eles não podem sair, porque agora é tempo de ficar em casa, mas a palavra de Deus vai lá. A palavra de Deus chega até os lares em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor nosso Deus por esta bênção gloriosa de poder chegar à sua casa com a bendita e poderosa palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 19, e aqui nós iremos fazer uma leitura a partir do versículo 19, versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu com júbilo, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oremos ao Senhor neste momento. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, ó Deus, te louvamos, ó Deus, porque neste momento, Senhor, muitas pessoas estão assistindo, estão ouvindo, ó Deus, pessoas que estão, ó Pai, em casa, sofrendo, passando, Senhor, por momentos difíceis, outras não estão sofrendo, mas tem alguém na sua família sofrendo, ó Deus, e às vezes eles nem sabem, ó Deus, porque estão distantes, às vezes em outras cidades, outros estados, outros países, mas Senhor, nós nos unimos em oração para te pedir uma bênção toda especial sobre a vida de cada um, ó Deus, estende a tua mão poderosa para curar, renovar, Senhor, levantar do leito, fazer, Senhor, retornar
voltar para casa curado para a glória do teu nome. Senhor da glória, esvazie os hospitais, trazendo-os para casa com saúde, Senhor, em nome de Jesus, trazendo, Senhor, alegria para os seus familiares, retornando, Senhor, ó Deus, com a bênção da cura, em nome de Jesus. Assim, Senhor, quero te louvar por tua palavra lida, grava em nossos corações, em nome de Jesus, é que te peço, amém. Glória a Jesus. Vamos louvar a Deus com um hino. Paz do Senhor, meus irmãos, enorme prazer estar aqui mais uma vez, podendo louvar e engrandecer o nome do Senhor. Iremos cantar um hino bem conhecido, que os irmãos possam adorar junto comigo e ser edificados com esse louvor. Aleluia. Vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Aleluia. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, doou o seu sangue só para curar suas feridas. E esse homem está aqui só para te amar e para dizer: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Receba a nossa adoração, Senhor. Aleluia. Vou lhe falar de um alguém, seu nome é Jesus, que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Aleluia. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a tua vida. Numa cruz morreu, doou o seu sangue só para curar tuas feridas. E esse homem está aqui só para curar e para dizer: pra que chorar, sofrer,
Se há um Deus que tudo pode por você, pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Aleluia. Pra que chorar, sofrer? Se há um Deus que tudo pode por você, pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Pra que? Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, acabamos de ouvir o hino, louvado seja Deus, hino maravilhoso. Os hinos, eles falam a respeito de Deus, eles falam a respeito das coisas de Deus, e é glorioso. Quando nós ouvimos os hinos, nós nos alegramos em Deus, e me faz lembrar do Salmo 19. Salmos 19, nós vemos ali o salmista, ele salmodiando e tratando de coisas gloriosas. Ele fala da grandeza de Deus, ele fala que foi Deus que fez tudo, coisas lindas. Se você quer se edificar, leia a Bíblia. Se você quer crescer na graça e no conhecimento, leia a Bíblia. Ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Que coisa linda! Ele diz: um dia faz menção a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Aí eu acho lindo quando ele diz assim: sem linguagem e sem fala, ouve-se a sua voz. Você não precisa ouvir som nenhum, basta olhar para os lados, olhar para o céu, olhar para você mesmo e perceber que homem nenhum nesta terra seria capaz de colocar uma vida como eu e você. Portanto, louvemos ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós queremos meditar na palavra de Deus com a temática, Deus tem um plano de salvação para a sua e para a minha vida. Deus tem um plano de salvação para as nossas vidas. Glorioso isto. E para tanto, eu preciso ir ao início da Bíblia, ao Gênesis, o livro do início, lá no começo, o primeiro livro da Bíblia, o capítulo de número 2 e o capítulo de número 3, estaremos lendo alguns versículos, e eu quero ler o versículo 16 e 17 do capítulo 2 de Gênesis, que diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E no capítulo 3 e o versículo de 1 em diante, até o versículo 8, os quais estaremos lendo, eles dizem assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo
que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Muito maravilhosa a palavra de Deus. Você que ouviu esta leitura e certamente está aí pensando como Adão se deixou ser levado, como Eva se deixou ser levada pelo pecado, pela serpente que agora estava sendo usada pelo inimigo. E me faz lembrar Efésios 4:27, a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Ora, quando nós lemos esta passagem, nós percebemos que Deus, desde o princípio, Ele vem orientando o homem a respeito do pecado, a respeito de uma conduta, de uma vida com Ele. Deus queria que Adão e Eva tivessem sim uma vida de comunhão com Ele, glória a Deus por isso. E toda a tarde, na viração do dia, Deus os visitava. E que visita maravilhosa, que visita gloriosa. Quantos não querem uma visita na sua casa? Quantos não querem que receber uma visita gloriosa como esta? Isto nos lembra os discípulos, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram com medo. Claro, o nosso mestre morreu, Jesus Cristo morreu, aquele que nos protegia, por onde nós andávamos, quando aparecia um endemoninhado, ele expulsava os demônios. Por onde nós andávamos, quando aparecia uma pessoa precisando de cura, ele repreendia a enfermidade, e até a tempestade que veio forte contra nós, e quase nós morríamos no barquinho, ele acalmou a tempestade. E nesta noite, neste momento, eu quero que você entenda, os discípulos estavam dentro de casa, os discípulos estavam escondidos, e a Bíblia diz que Jesus passou por entre as paredes e chegou diante dele. João 14:27, ele diz assim: paz seja convosco, louvado seja Deus. A paz de Cristo é uma paz que excede todo o entendimento. E talvez você está aí dizendo: eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu tenho sofrido muito por causa das enfermidades. Não te preocupa com isso, coloca a tua confiança no Senhor, deposita nele a tua confiança, acredite, Deus pode fazer um milagre na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, neste texto, Ele sugere a nós que pensemos em algo
interessante como a salvação. Deus mostra aqui que Adão e Eva estavam no paraíso, eles estavam bem, em vida muito boa, tinham de tudo. Olha como Deus é maravilhoso. As pessoas reclamam e dizem assim: por que você, por exemplo, por que você é dizimista? Você dá 10% do seu dinheiro para a igreja? Não, nós levamos a casa do Senhor para que Deus nos abençoe, mas para que a palavra de Deus se cumpra, isto é, obediência à palavra de Deus. E olha aqui como Deus faz. Deus colocou Adão e Eva no jardim. Tudo que estava lá eles poderiam comer, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: dela não comereis, porque no dia que vocês comerem, certamente morrereis. Agora olha aqui como é interessante. Quando nós continuamos a leitura no capítulo de número 3, o versículo 4, a Bíblia diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha o diabo tentando colocar dúvida na mente daquele casal, na mente de Eva, e agora ele tenta colocar dúvida, e ele bate com muita força, porque ele vai insistindo com ela. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o nosso modelo perfeito é o Cristo Redentor, Salvador da nossa alma, Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso modelo perfeito não é Adão, o nosso modelo perfeito não são os homens, o nosso modelo perfeito é Jesus. E se você for ler Mateus capítulo de número 4, você vai perceber o versículo 3, o diabo dizendo para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Mas Jesus, ele não tinha dúvida da sua vida, do seu ministério. Jesus não tinha dúvida disto, tanto que ele disse, como disse na leitura do texto em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele olha para o diabo e diz assim: ei, para trás, porque Jesus não precisava trocar conversa com ele, perder tempo dizendo assim: agora eu vou ouvi-lo e vou fazer o que ele quer. Não faça o que o inimigo manda. A Bíblia é o manual do cristão, a Bíblia é o manual do homem que quer morar no céu. A princípio Deus fez um paraíso. Ora, claro que Deus, na sua onisciência e na sua grande sabedoria, ele já preparou com antecedência um plano maior, um plano superior, um plano mais glorioso, que é a morada no céu. Por isso que João 14 ele diz: eu vou para o Pai, mas eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Louvado seja Deus. Então quando Jesus ele vem, isto é muito bem exemplificado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É muito bem mostrado, porque Jesus veio para quê? Para que todo o que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus veio, tinha um problema na terra, o problema lá do Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. Mas deixa eu te dizer uma coisa: no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos ali a primeira referência a Cristo, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Então quando nós lembramos João escreve na primeira epístola de João 3,8, ele diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ei, não importa qual é a obra que ele está tentando contra a tua vida, como ele está cercando, Jesus desfaz porque ele é Deus. Jesus desfaz porque para isto ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Louvado seja Deus. Então
Deus tem um plano glorioso. Talvez você ainda não conhece, talvez você até já conhece, mas tem relaxado, tem deixado de lado, tem esquecido esse plano. Eu tenho uma proposta para você. Ora, Jesus disse: eu irei para o Pai, mas eu voltarei outra vez. Ei, a Bíblia recomenda a que nós estejamos preparados, a que nós estejamos prontos para a sua vinda. Louvado seja Deus. Algumas pessoas, elas chegam a dizer assim: eu não posso dizer que eu sou salvo. A salvação, Deus não salva. E elas questionam, e elas põem dúvida, e elas colocam dificuldade. Sabe o que acontece? Enquanto você não buscar ao Senhor, a Isaías diz assim, 55:6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas Deus deixa ali uma palavra, no versículo 7, ele diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus maus pensamentos, e converta-se ao Senhor nosso Deus, que se compadecerá dele. Ei, Deus, ele se compadece de ti, Deus, ele tem compaixão de ti. Mas nesta noite eu quero te dizer: tem compaixão de ti mesmo. Ei, Jesus te ama, ele deseja te salvar. O primeiro casal falhou, o primeiro casal errou. Por isso é que a Bíblia nos diz em Romanos 5:12 que por meio de um homem veio o pecado no mundo, e pelo pecado, pela desobediência de um homem veio o pecado. Olha, pela desobediência de um homem veio o pecado, e pelo pecado a morte, pelo que passou a todos os homens. Portanto, todos pecaram. Por isso é que todos pecaram. E nós encontramos Romanos 3:23 também. Ele continua este mesmo ensino, dizendo assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E você diz assim: e agora, o que eu vou receber com isto? Para todo trabalho tem um salário, para tudo que fazemos tem um salário. Ei, nesta hora, Deus, ele diz que tem mesmo. Quando lemos Romanos 6:23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas tem uma solução para a vida do homem. O que é que o homem pode fazer para que a sua vida seja transformada? Existe salvação. O apóstolo Paulo, eu acho interessante, eu acho assim, na verdade, um absurdo, que algumas pessoas, quando você pergunta: você é salvo? Elas não conseguem achar a razão para isto. E o apóstolo Paulo, quando saía pregando, ele prega a igreja de Roma, ali no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando o homem crê na palavra de Deus, quando o homem deposita a sua fé no Senhor, ele diz lá em 1 Coríntios 1:18, ele diz: certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Louvado seja Deus. Há salvação para a tua vida. E pessoas ainda dizem: não, eu não sei se eu sou salvo, eu não tenho salvação, Deus é que sabe. Ei, você precisa ter certeza da salvação. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa chegar a Ele com fé, você precisa chegar a Ele com fé. Por isso que João 3,16 ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós olhamos para o texto que lemos no princípio, nós percebemos: Jesus, ele vai e está uma multidão, ele está pregando a palavra, uma multidão está ali em volta de Jesus, e Jesus ali no meio delas. Agora Jesus vai caminhando, e daqui a pouco Jesus para debaixo de uma árvore, ele olha para cima. Ei, que maravilha! Ei, que maravilha, porque sabe quem estava lá em cima? Zaqueu. E a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, era um homem rico. Não obstante ele ser pequeno, ele ser rico, ei, a riqueza, ela não vai alterar nada na sua vida. A pobreza também não vai fazer você ganhar nada no que diz respeito à salvação, porque dinheiro
não compra a salvação, dinheiro não compra a salvação, dinheiro não muda nada no céu. A Bíblia nos diz que nós precisamos temer ao Senhor, obedecer ao Senhor. E aí nós entendemos pelo texto que Jesus chama Zaqueu, e a Bíblia diz que ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha que maravilha, Zaqueu era um publicano. Zaqueu era um homem cobrador de impostos, e o cobrador de impostos, de uma certa forma, ele era mal visto, porque ele cobrava impostos, ele era hoje seria um funcionário público. Mas olha o que Paulo escreve, ele diz assim, que lá em Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E agora Zaqueu começa a ter contato com Jesus, ele começa a se aproximar de Jesus, ele começa a perceber que em Jesus há algo diferente. Aí ele sobe numa árvore, Jesus diz: desce depressa, porque hoje eu quero ir para a tua casa. E Jesus vai para a casa dele, mas lá no versículo 7, a Bíblia diz que houve uma murmuração. Aí o pessoal de lá, o povo que estava lá no meio, disse assim: esse aí, ele vai para comer na casa de pecador, sabe? Era essa a visão que eles tinham de um publicano, era essa a visão que eles tinham daquele homem chamado Zaqueu, um homem pecador. Mas a Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Encontramos uma oração bem interessante ali no capítulo 18 de Lucas, ali no versículo 13, nós encontramos duas orações. A Bíblia diz que 2 homens foram para o templo, Lucas 18. E aí quando eles descem ao templo para orar, era um fariseu, a Bíblia diz que era o fariseu e o publicano. Aí a Bíblia diz assim, que o fariseu, sabe, o fariseu é aquele que se sentia separado, aquele que era considerado santo, aquele homem que era o religioso que dizia: eu faço tudo isso, eu guardo tudo isso, eu vivo tudo isso, eu estou numa boa, porque eu obedeço tudo da Bíblia. Aí Jesus vai mostrar para nós que aquele homem não estava com nada, porque ele começou a orar e dizer: Senhor, eu sou aquele que jejua, o Senhor lembra de mim? Ei, é assim que o homem se coloca diante de Deus, querendo se justificar, porque a Bíblia diz que ele desceu com o intuito de se justificar. Ei, mas não é assim que Deus quer. Deus quer um coração humilde, Deus quer uma vida transformada, Deus quer um homem que se coloque diante dele e reconheça que é pecador, reconheça que pecou e que precisa e que necessita da sua bendita graça, do seu bendito amor, do seu glorioso amor. Deus, ele quer fazer mudança na tua vida. Então aquele homem, o publicano, ele ora assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, sabe? Aquele homem nem ousava olhar para o céu, porque ele estava se sentindo um homem em pecado, necessitando de Deus. E é assim mesmo, porque o pecado destrói, o pecado mata. E quando o homem reconhece que Deus, que Jesus Cristo, ele veio e morreu por nós e ressuscitou para a nossa salvação, ele reconhece o sofrimento de Jesus. Meu querido, ele nunca mais é a mesma pessoa, ele é transformado, porque diz em João 16:8 que o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele começa a entender: eu pequei, eu preciso de perdão, eu preciso que o Senhor me perdoe. E nesta noite, Deus tem perdão para a tua vida, Jesus te perdoa. A Bíblia nos diz em 1 de João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesta noite, Jesus tem perdão para você. Jesus quer te purificar. Jesus quer renovar a tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Lembra daquele filho pródigo? Aquele filho pródigo vivia bem com seu pai. Ele estava na presença do seu pai. Gozava de tudo quanto seu pai possuía. Mas de repente, num dado momento, ele
deu na cabeça dele de sair, de ir para outro lugar. Quero te dizer nesta noite, viver em família é algo maravilhoso. Família é uma instituição divina, é a primeira instituição que Deus colocou nesta terra, e a família é Deus abençoando o mundo, porque por meio da família Deus abençoa a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, o seu país. O mundo é abençoado porque uma família estruturada, uma família com Deus é um mundo com Deus. Então quero que você nesta noite pense aí, quem sabe na sua casa tem alguém que ainda não aceitou a Jesus, ou está como esse filho pródigo que se afastou, mas lá no versículo 18 de Lucas capítulo 15, encontramos exatamente assim, aquele jovem, aquele homem, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Oh meu Deus, como é maravilhoso quando o homem reconhece. E no versículo 19 ele diz: e dir-lhe-ei, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno nem de ser chamado como teu filho. Oh papai, me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. Ele sabia, ele foi inteligente, porque ele sabia que o seu pai era um pai amoroso, que até os trabalhadores dele vivia bem. Então me recebe aí, papai. Ei, eu vou lhe chamar de meu senhor, eu vou ser um trabalhador seu. Mas Deus, que é maravilhoso, rico em perdão, e a Bíblia diz em Romanos 5:8 que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou eu ser bonzinho, ele não esperou você ser bonzinho, não, ele morreu por você enquanto você está no pecado. Mas eu quero te dizer nesta noite, vem enquanto há tempo. Jesus, ele diz lá em Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Jesus tem descanso para ti, Jesus tem um alívio para ti. Esse fardo que você carrega pode estar muito pesado, não te preocupa não, Jesus tem uma mudança para a tua vida, Jesus tem algo que transforma a tua vida nesta noite. Eu quero, antes de concluir esta mensagem, eu quero deixar alguns versículos da Bíblia para a sua meditação. Você que já é evangélico, você que já tomou a decisão, você que ainda não tomou, você que ainda não se entregou para Jesus, eu quero nesta hora apresentar a você um texto bíblico para você meditar. Veja se você se encaixa com este texto, se a tua vida está de acordo com este texto, pois você precisa aceitar a Jesus nesta noite. Olha o que diz o texto. 2 Timóteo, capítulo de número 3, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E eu quero te dizer, é ou não é? Vivemos ou não vivemos tempos trabalhosos? Pois é, a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo, e olha o que ela continua dizendo: virão, ele diz, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Que coisa triste, quando nós lemos um texto como este, e nós percebemos que muitas pessoas traidoras, se fazem de amigos, aí daqui a pouco você vai ver, é um traidor. Você olha para a pessoa,
pensa que está falando a verdade, é um mentiroso. Você olha para a pessoa, parece uma coisa boa, mas por dentro Jesus diz assim: olha, eles por fora são como sepulcro calhado. Ei, quero te dizer, por fora tão limpinhos, mas por dentro são como sepulcro calhado. Por dentro está uma podridão, é só pensar e já pensa besteira, coisa ruim, tudo contra Deus, contra a sua palavra. Te afasta desses. O Apocalipse está cheio destas palavras para que nós possamos nos edificar. E ele diz lá em Apocalipse 21:8, ele diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, os mentirosos, os idólatras. Ele faz uma lista de pessoas que ficarão de fora. E eu quero nesta noite te dizer: Jesus quer te trazer para dentro, para o reino, para a salvação. Ele tem salvação nesta noite para a tua vida. Ele tem transformação para a tua vida. Alguém pode até dizer: ah, pastor, mas é tão difícil viver porque a carne é fraca. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, antes que você esqueça. João 3,6, Jesus diz: a carne, ela é fraca, mas o Espírito está preparado, e nós não somos carnais. A Bíblia diz em Gálatas 5,16: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se você quiser viver uma vida tranquila, uma vida bem com Deus, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Ei, nesta hora eu quero apresentar você ao Senhor. João capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E tenha cuidado por aí com os seitas que andam dizendo que você só é amigo de Deus, você não é filho de Deus, você só é amigo de Deus, porque só existe duas classes: a que é filho de Deus ou que é filho do outro lado, lado inimigo de Satanás, que a Bíblia fala em João 8,44. Ele diz: vós sois do diabo, falando ali a uns homens que não queriam ouvir a palavra. Mas nesta noite, Jesus diz que você precisa vir. A todos quanto receberam. Ei, olha aqui uma coisa: você no pecado, você sem Deus, sem paz, sem salvação, você diz assim: Deus, ele não me recebe, Deus não me aceita. Ele te aceita, mas eu quero te dizer uma coisa: você não merece, eu não mereço, nós não merecemos. A Bíblia diz em Efésios 2:8 e 9: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você não precisa dizer: eu vou pagar, porque não tem como. A salvação é um dom gratuito de Deus. Você só precisa confessar ao Senhor como Salvador. Romanos 10:9, ele diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Abra a tua boca, confessa ao Senhor, confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e tu terás lugar no céu. Jesus tem um plano glorioso para a tua vida. Que plano é esse? O plano da salvação. Jesus te ama e deseja te salvar. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um louvor. Vamos adorar a Deus. Manda a todos os papais do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, ou mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu
Jó, você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele, oh, a Ele a glória. A Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Ao nosso Deus todo louvor. Aleluia, glórias a Deus. Acabamos de ouvir mais um louvor e queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Certamente muitas pessoas gostariam de estar participando de um culto como este, mas não podem, agora mesmo estão em um leito, estão sofrendo, estão passando por muita dificuldade, e nós agora estaremos levantando um clamor ao nosso Deus, pedindo a Ele as suas misericórdias. Ele tem milagre, Ele é o único que pode fazer milagre nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você para orar juntamente comigo, em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor da glória, por tudo quanto o Senhor tem proporcionado a nós, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela rica, ó Deus, e gloriosa e maravilhosa, e como diz o escritor aos Hebreus, a tão grande salvação, a qual o Senhor estendeu para nós. Senhor, eu quero te apresentar esse que agora está em casa, e está dizendo assim: eu quero aceitar a Jesus como meu Senhor, eu quero entregar a minha vida nas mãos dele. Pois, Senhor, estende a tua mão sobre ele, estende a tua mão sobre ela, perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida, em nome de Jesus, ó Pai. Cuida, Senhor, da tua igreja, cuida do teu povo, olha para aqueles que agora estão em casa, ó Deus, quem sabe sofrendo, meu Pai, um combate muito grande, uma
luta na mente. Ó Deus, fortalece a mente, Senhor, daquele que está sofrendo. Fortalece, ó Deus, a vida daqueles que estão agora fazendo esse clamor, precisando de Ti, ó Deus, de uma resposta Tua. Ó Senhor, estende a Tua mão poderosa e arranca toda enfermidade, arranca todo desconforto na mente, no corpo, ó Deus querido. E assim, Senhor, levanta um exército poderoso nestes últimos dias, Senhor, para pelejar em prol da Tua palavra, levando o evangelho do Senhor a toda criatura. Deus querido, em nome de Jesus, abençoa os lares, as famílias, ó Deus, assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, entra nos lares fazendo milagre, assim como o Senhor salvou Noé e toda a sua família, entra nos lares levando salvação, em nome de Jesus. Deus querido, em nome de Jesus, nós a Te oramos, Senhor, e em nome de Jesus Te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém. O Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome.